Então, pessoal, para a gente finalizar a parte de embriologia referente a esta disciplina, nós vamos conversar sobre gemelalidade, que é também designada como gemelaridade e que consiste na formação dos gêmeos. Em outras palavras, a gemelalidade corresponde ao nascimento de múltiplos naquela espécie que normalmente ocorre a gestação simples. Então, se nós tomarmos como exemplo a vaca e a égua, elas são espécies monoovulatórias, ou seja, que a cada ciclo estral vão ovular apenas um único ócito e vão se caracterizar por apresentar a gestação de um único filhote, ou seja, uma gestação simples. Se nessas espécies ocorrer a gestação de mais de um filhote, nós teremos a ocorrência da gemelalidade, ou seja, a formação de gêmeos. Diferente, por exemplo, da porca, da cadela e da gata, que são espécies naturalmente prolíficas, ou seja, a cada ciclo estral essas espécies naturalmente ovulam inúmeros oócitos e apresentam uma gestação de inúmeros filhotes. Então, nessas espécies prolíficas não ocorre a gemelalidade, porque a gestação de múltiplos é uma ocorrência normal nessas espécies. Então, nas espécies em que pode ocorrer a gemelalidade, nós temos a possibilidade de ocorrência de dois tipos de gêmeos: os gêmeos monozigóticos ou monovitelinos e os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de gêmeos? Os gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos idênticos. Como que eles são formados? Eles são formados a partir de um único ócito que foi fecundado por um único espermatozoide e formou um zigoto. Mas este zigoto, durante o seu processo de embriogênese inicial, durante a clivagem e blastulação, sofre uma separação dos seus blastômeros. E cada massa celular formada dessa separação dos blastômeros continua o seu desenvolvimento, dando origem a dois indivíduos. Então, notem que esses dois indivíduos, eles vão ser idênticos geneticamente, porque eles estão partindo de um mesmo embriãozinho, vão apresentar o mesmo sexo e fenotipicamente também serão muito semelhantes. Já os gêmeos dizigóticos, ou também designados como bivitelinos, eles são formados quando, numa espécie normalmente monoovulatória, ocorre uma dupla ovulação. Então, nós teremos dois ócitos ovulados, cada um sendo fecundado por um espermatozoide distintos, e daí, consequentemente, nós teremos a formação de dois zigotos distintos que vão continuar o seu processo de desenvolvimento embrionário, dando origem a dois indivíduos, que podem ou não ter o mesmo sexo, que vão ter genéticas distintas, porque eles são oriundos de ócitos distintos, fecundados por espermatozoides distintos, e fenotipicamente eles vão ser semelhantes, porém diferentes, digamos assim. Então, os gêmeos monozigóticos, eles tendem a ser mais raros e trata-se de uma falha no desenvolvimento embrionário, enquanto que os gêmeos dizigóticos tendem a ser mais comum. A ocorrência de gêmeos bivitelinos, ela é mais comum. Então, essa imagem aqui só está exemplificando o que eu já disse anteriormente, só para vocês consolidarem o conhecimento, essa informação. Então, gêmeos monozigóticos ou monovitelinos, eles são formados a partir de um único ócito que é fecundado por um único espermatozoide, formando um único zigoto, porém esse zigoto, durante o seu processo de clivagem e blastulação, sofre uma separação dos blastômeros, formando duas massas celulares que vão continuar o seu desenvolvimento, dando origem a dois indivíduos, geneticamente idênticos entre si e do mesmo sexo. Já os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos, eles são formados a partir da ovulação de dois oócitos. Cada ócito vai ser fecundado por um espermatozoide, vão formar dois zigotos distintos que vão continuar o seu desenvolvimento, dando origem a dois indivíduos distintos geneticamente e que podem ou não ter o mesmo sexo. Aqui, gente, eu vou fazer uma observação para vocês, porque sempre me questionam a respeito da possibilidade de um ócito ser fecundado por mais de um espermatozoide. Se, por acaso, por uma falha no processo de fecundação, mais de um espermatozoide conseguir penetrar no ócito, não haverá desenvolvimento embrionário.
tá ok? Porque na fecundação nós teremos o oócito carregando metade do número de cromossomos característicos da espécie, que vai se combinar com a outra metade de números de cromossomos característicos da espécie que vem sendo transportado por um espermatozoide. Então, no processo de fecundação, ocorre a reconstituição da ploidia característica daquela espécie. Se mais de um espermatozoide fecundar esse óvulo, vocês concordam comigo que nós vamos ter uma ploidia que não é coerente com aquela espécie e, consequentemente, não haverá o desenvolvimento embrionário. Então, a fecundação de um óvulo por mais de um espermatozoide também é uma falha, representa uma falha no processo de fecundação, que nós chamamos de poliespermia, e não vai resultar na formação de embriões. Então, não tem correlação com gemelalidade, tá ok? A poliespermia é uma falha no processo de fecundação e, naturalmente, a embriogênese não vai prosseguir. Aqui um detalhe interessante a respeito dos anexos embrionários. Nos gêmeos monozigóticos ou monovitelinos, a depender do momento em que ocorre a separação dos blastômeros, esses gêmeos podem desfrutar ou não do mesmo córeo. Então, se os blastômeros se separarem ainda durante o processo de clivagem, cada gêmeo a ser formado vai desfrutar do seu próprio anexo embrionário. Então, eles vão ter seu próprio âmnio, saco vitelino, alantoide e seu próprio córeo, estabelecendo contato com a parede uterina. Agora, se os blastômeros se separarem durante o processo de blastulação, esses gêmeos a serem formados, eles vão desfrutar do mesmo córeo. Cada um vai ter seu próprio âmnio, seu próprio saco vitelino, seu próprio alantoide, porém, eles vão estar fixados na parede uterina por um mesmo córeo. Isso porque, se vocês relembrarem lá do processo de blastulação, na blastulação nós temos a formação do blastocisto, em que já ocorre a diferenciação do embrioblasto e formação do trofoblasto, que vai originar o córeo. Então, se os blastômeros se separarem nesse momento da blastulação, os gêmeos a serem formados vão desfrutar do mesmo trofoblasto, que vai dar origem posteriormente ao mesmo córeo, ou seja, a mesma placenta fetal. Já os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos, como eles são resultantes de ócitos distintos, que foram fecundados por espermatozoides distintos e formaram zigotos distintos, cada um vai ter os seus próprios anexos embrionários, ou seja, o córeo será separado. Então, nos gêmeos dizigóticos bivitelinos, cada gêmeo vai desfrutar dos seus próprios anexos embrionários. Cada um vai ter seu próprio âmnio, saco vitelino, alantoide e seu próprio córeo, estabelecendo contato com a parede uterina. Bom, então vamos conversar um pouquinho a respeito da gemelalidade em bovinos. A gestação gemelar em bovinos de fetos monovitelinos ou bivitelinos de fetos de mesmo sexo causa um impacto econômico, digamos assim, devido à probabilidade de aborto durante uma gestação gemelar, probabilidade de dificuldade no momento do parto, que caracteriza a distocia, probabilidade de natimorto, do neonato já nascer morto, a probabilidade de esse neonato nascer muito fraco e vir a óbito, ocorrência de doenças pós-parto, como complicações pós-parto, como retenção de placenta, infecção uterina. Porém, em bovino, destaca-se a ocorrência do frimartinismo, que vai ocorrer quando existe a gestação gemelar com fetos bivitelinos de sexos distintos. Então, esse frimartinismo, ele só ocorre, vejam bem, ele só ocorre no bovino quando ele apresenta uma gestação gemelar de fetos bivitelinos de sexos distintos. Por quê? Como que se dá esse processo? Mais ou menos
Vamos recordar o seguinte, embora esses fetos bivitelinos desfrutem cada um do seu próprio coro, da sua própria placenta fetal, por volta do 40º dia de gestação, ocorre uma anastomose dos vasos sanguíneos dessa placenta córeo-alantoidea ou córeo-alantoideana. E daí, sabe-se que durante a vida intrauterina já começa a ocorrer uma certa secreção de hormônio por esses fetos. E se nós tivermos fetos de sexos distintos, uma fêmea e um macho, vai ocorrer a troca sanguínea entre esses fetos e transferência de hormônio, de testosterona e estrógeno entre esses fetos. E, consequentemente, isso vai alterar o desenvolvimento desses gêmeos, de modo que a fêmea vai nascer com uma fêmea Free Martin, que popularmente é conhecida como fêmea maninha, que vai ser uma fêmea estéril. Ela pode apresentar hipoplasia de ovário, ou no lugar do ovário pode ocorrer o desenvolvimento de testículo, vai apresentar um clítoris bem desenvolvido, às vezes todo o sistema reprodutor dela encontra-se evoluído, então ela não vai ciclar, ela vai ser uma fêmea estéril. E o macho também pode apresentar uma queda da qualidade espermática. Então, em bovinos, a ocorrência dessa fêmea Free Martin, em especial em gado de leite, onde você necessita de fêmeas para a reposição do rebanho, é algo que gera um impacto econômico. Então, gente, essas fêmeas Free Martin, geneticamente elas são femininas, porque elas carregam, os cromossomos XX. Só que morfologicamente ela vai apresentar uma vulva pequena, com pelos longos na comissura ventral dessa vulva, o clítoris bem hipertrofiado, desenvolvido, hipoplasia gonadal, ou seja, o ovário involuído, ou resquícios de testículo no lugar do ovário. Então é bom a gente conseguir reconhecer esses sinais para saber que se trata de uma fêmea popularmente conhecida como maninha, que caracteriza a fêmea Free Martin na realidade. Então essa fêmea ela vai ser estéril, não vai conseguir ciclar e nem gestar um filhote. Aqui uma outra imagem, do sistema reprodutor de uma fêmea Free Martin, obtida após o abate da mesma, onde vocês conseguem observar que o sistema reprodutor dela está subdesenvolvido, você não consegue enxergar a presença de ovários e os cornos estão bem evoluídos, os cornos uterinos, E no macho, como eu já disse anteriormente, eles vão apresentar, então, machos oriundos de gestação gemelar de fetos bivitelinos, de sexos distintos, de bovino, vão apresentar redução da fertilidade devido a menor concentração e qualidade espermática no ejaculado. A ocorrência do freemartinismo em ovelhas, cabras e porcas é raro, pode acontecer, mas é algo muito raro, porque esses animais já são naturalmente prolíficos. Então, eles já naturalmente apresentam gestação múltipla, porém, pode ocorrer de haver o nascimento, por exemplo, de um animal hermafrodita, digamos assim. Então, o hermafrodita, ele corresponde a um animal que apresenta órgãos reprodutores de ambos os sexos. Então, no mesmo indivíduo, nós teremos órgãos reprodutores do sexo masculino e feminino e, consequentemente, esse animal também vai ser estéril. Então, essa ocorrência do hermafroditismo pode ocorrer em ovelhas, cabras e porcas. E trata-se de uma falha genética ao longo do desenvolvimento embrionário desses animais. E daí vocês vão me questionar, mas quais são os fatores que predispõem à ocorrência da gemelalidade em bovinos? Então, nós temos aspecto genético, geralmente as raças leiteiras são mais predispostas que as raças de corte, e com o passar da idade, com o número de gestações que essa fêmea apresenta, ela tende a apresentar uma maior tendência à gestação gemelar, muito provavelmente devido ao aumento da capacidade uterina,
e também devido à possibilidade de ocorrência de duplas ovulações. Então, quanto maior o número de parições, maior a tendência da fêmea poder apresentar uma gestação gemelar. Evidências também indicam que existe uma interferência da temperatura e da sazonalidade na ocorrência da gemelilidade em bovinos, porque foi constatado que nos meses mais quentes ocorre um maior desenvolvimento folicular nessa espécie, podendo ocorrer com uma maior tendência a ocorrer duplas ovulações, que vão resultar então na formação dos gêmeos bivitelinos. E quais são os problemas econômicos, qual que é o impacto econômico da gemelalidade na bovinocultura? Primeiro, nós temos o risco de perda de gestação por aborto ou ocorrência, por exemplo, de mumificação de uma das vesículas embrionárias. Redução da duração da gestação, porque dependendo do tamanho da fêmea, da capacidade uterina dessa fêmea, ela não consegue levar essa gestação a termo e acaba tendo um parto prematuro. Maior incidência de dificuldades no momento do parto, requerendo auxílio, que nós chamamos de parto distóxico, distocia, e ocorrência de natimortos, ou seja, fetos que nascem, neonatos que morrem no momento do nascimento. Geralmente, esses recém-nascidos, esses neonatos, um nasce mais fraco do que o outro, podendo também vir a óbito por estar mais débil, mais frágil, mais suscetível a problemas, infecções, por exemplo. Essa fêmea que apresentou uma gestação gemelar apresenta mais disposição, digamos assim, para o desenvolvimento de doenças pós-parto, caracterizado por retenção da placenta e infecção uterina, e em bovinos ainda existe essa possibilidade de ocorrência do free-martinismo, que é a geração de fêmeas estéreis que necessariamente vão ser descartadas porque não vão conseguir ciclar e produzir novos produtos para o criador. E em éguas, gente? Bom, a gemelalidade em éguas não é comum, mas geralmente quando ocorre a ocorrência de gêmeos dizigóticos decorrente da dupla ovulação é maior do que gêmeos monozigóticos e corresponde à principal causa de aborto nessa espécie, porque a égua também não vai conseguir manter essa gestação a termo. Então, dificilmente vai ocorrer o nascimento do potro numa gestação gemelar. Por isso que na égua, o diagnóstico precoce de gestação é extremamente importante. Nós já vimos anteriormente que na égua, no processo de embriogênese inicial, quando o embrião alcança o útero, esse embrião ele apresenta uma intensa migração intrauterina. Então, esse embrião ele vai ficar, essa vesícula embrionária, ela vai ter mobilidade dentro do útero até por volta do 16º, 20º dia, quando então ela se fixa na parede uterina. O diagnóstico de uma possível gestação gemelar antes desse momento da fixação embrionária no útero é extremamente importante, porque possibilita a remoção, digamos assim, de uma dessas vesículas embrionárias sem interferir na viabilidade da outra, ou seja, nós conseguimos destruir uma das vesículas, garantindo a sobrevivência da outra e manutenção da gestação, através de um processo chamado de esmagamento, que é feito por via retal. Se essas vesículas, o diagnóstico da gestação gemelar for realizado após esse período, quando essas vesículas embrionárias já se fixaram na parede uterina, a remoção de uma dessas vesículas vai ser muito mais difícil. A possibilidade da gente perder essa gestação como um todo é muito maior. E além disso, gente, eu disse anteriormente que os gêmeos monozigóticos correspondem a uma falha durante a embriogênese inicial. E caso os blastômeros não se dividam, não se separem completamente, isso pode resultar numa gemelalidade patológica, caracterizada por indivíduos
que nascem com o tórax ligado um ao outro, ou o abdômen ligado um ao outro, ou animais, né, os gêmeos ligados pela cabeça, devido a uma falha na separação desses blastômeros durante a formação desse gêmeo monozigótico. Aqui nós temos outras ocorrências de gemelalidade patológica, como o dicéfalo, né, que é o neonato que apresenta um corpo com duas cabeças, ou fetos tetabráquios que apresentam membros supranumerários. E outra ocorrência que pode acontecer na gemelalidade é o feto amorfo, onde existe uma competição intrauterina durante a gestação gemelar por nutrientes maternos, nutriente e oxigênio. E geralmente pode acontecer de uma vesícula embrionária, um embrião, um feto se desenvolver e o outro se evoluir ou formar o que nós chamamos de feto amorfo, que corresponde a uma massa tecidual, né, uma massa de músculo com ossos, pelos que não tem um formato definido. Então, por isso que é chamado de um feto amorfo, é uma massa de tecidos. Então, um embrião consegue manter o seu desenvolvimento e o outro, por competição, ou sofre uma evolução, degenera, ou pode se transformar, ocorrer a formação de um feto amorfo. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui a nossa parte de embriologia referente a essa disciplina. Eu espero que não tenham ficado dúvidas e qualquer coisa eu me coloco à disposição. Aqui eu deixo para vocês a bibliografia, né, algumas indicações de livros, caso vocês queiram consultar para ampliar o conhecimento nesse sentido de desenvolvimento embrionário. Então, bom estudo a todos e nos vemos na nossa próxima disciplina. Até mais!